Isso aqui não é bem uma cuca, mas também não é bem um pudim, mas isso aqui com um cafezinho eu vou te contar. É a pedida perfeita para qualquer momento e é muito fácil de fazer. Então, puxa uma cadeira, passa lá o teu café e bora aprender a cozinhar e falar aleatoriedades. Teu cafezinho já tá passando? Então, vamos lá começar a fazer a nossa cuca fake. Como não vai massa, a gente vai primeiro fazer o recheio. Então, aqui eu usei abacaxi in natura, então por isso eu vou cozinhar ele um pouco com açúcar, para ele ficar caramelizado e não a acidez dele não estragar no outro dia, porque daí ele começa a ficar amargo, não fica legal. Então eu sempre gosto de, quando vai usar uma fruta in natura, dar uma cozida nela com um pouco de açúcar. Quem quiser usar já aquele em lata, dá para usar também. E aqui dá para usar outros recheios, como por exemplo a banana. A banana pode ir direto, não precisa cozinhar ela, pode já cortar ela e rechear, não tem problema. Pode usar a maçã fica legal também cozinhar com um pouquinho de canela. Então aqui a nossa abacaxi, ele vai soltar bastante água, então a gente só cozinha com abacaxi e açúcar. Deixa ele soltando água, vai mexendo aos pouquinhos, a hora que aquela água ficar mais caramelizada, desliga e reserva, a gente vai precisar dele frio. E agora, pro recheio é muito fácil de fazer, sério, não vai no fogo. A gente vai usar leite condensado, usa uma marca boa, não é publi, podia ser, mas usa o leite moça. E aí vamos colocar 2 gemas, vamos colocar a essência de baunilha, quem tiver o extrato de baunilha, que fica aqueles pontinhos pretos, é perfeito, pode usar também. E aí eu utilizei um suco de meio limão, mexe bem, dá uma experimentada, se precisar de mais suco de limão, vai ajustando conforme o teu paladar. Mistura bem, ele vai ficar um creme líquido mesmo, mas na hora que ele for pro forno, ele vai cozinhar e vai virar um pudim que fica simplesmente perfeito. Então o nosso creme já está pronto, a nossa fruta, que no caso abacaxi, está pronto. Agora a gente vai fazer a farofa, que vai ser a nossa massa. Então, numa tigela funda que a gente possa misturar depois, vai colocar farinha de trigo, as quantidades eu vou deixar na legenda. Então vai colocar farinha de trigo e aí vai colocar o açúcar. Vamos colocar também canela em pó, que eu acho que precisa, cuca precisa ter canela, não precisa ser, quando for de banana, abacaxi, qualquer cuca para mim tem que ter canela. Então já vamos colocar na massa da nossa farofa. E aí também vamos colocar manteiga gelada. Aqui a manteiga precisa estar gelada, porque a hora que a gente for começar a mexer com as pontas dos dedos, ela vai começar a criar a nossa farofa. Se coloca em ponto pomada, com aquele ponto liso, vai virar uma massa que não é o que a gente quer. E aqui, para mim, mais um ponto além da canela, cuca precisa ter raspa de limão, porque a hora que você for morder, ter aquelas nuances do azedinho do limão, fica perfeito. E agora, com as pontas dos dedos, né, com bastante paciência, a gente vai fazer uma farofa. Aqui eu senti que faltou um pouquinho mais de gordura da manteiga, então coloquei mais um pouquinho, vai mexendo com as pontas dos dedos e para testar se tá boa ou não, pega ela inteira na mão, como eu vou fazer ali, amassa e sente se ela tá bem amanteigada ou não. Se ela estiver muito seca, acrescenta mais um pouquinho de manteiga até chegar nesse ponto que quando você vai amassar ela vai ficar com os pontinhos ainda da manteiga ali, mas ela tá bem amanteigada e já virou uma farofa. Esse ponto é o ponto perfeito. E aí agora a gente vai pegar uma travessa que possa ir pro forno, não precisa untar, porque a nossa farofa já tem gordura suficiente, então a gente vai colocar no fundo da nossa forma uma quantidade, e aí vem amassando, que vai ficar como se fosse a base da nossa torta. Então, amassou ali, e ainda eu coloquei um pouquinho dela sem amassar, tá? Então, a base da nossa torta tá pronta, e agora a gente vai pegar aquele nosso pudim que a gente fez e vai colocar por cima. E aí, a gente vai vir com o abacaxi que a gente cozinhou, ele tá com um aroma, nesse momento a casa já tá com um cheirinho muito bom. Então, a gente vai colocar ali por cima. Aqui, por exemplo, se fosse a banana, a gente não precisaria ter levado para o fogo, só ia cortar ela em rodela, ia colocar um pouquinho de suco de limão e canela e ia colocar por cima. Para finalizar a nossa cuca tem que ter a farofa por cima. Então a gente vem em formato mesmo de farofa, vai soltando essa farofa por cima da nossa forma e simples assim a nossa cuca fake ela tá pronta. Leva para o forno 180 graus por mais ou menos uns 30 minutos
começou a dourar por cima a farofa, tá pronto. E sério, passa o teu cafezinho e isso fica simplesmente perfeito. Por hoje é isso, galera. Se gostaram do vídeo, curte aqui embaixo, comenta, compartilha e bora cozinhar de uma forma leve e simplesmente muito saborosa. Saúde!